Quero agradecer às nossas meninas o lindo hino que nos ofereceram. Obrigada, jovens. Quero também saudar todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, desejar a todos um bom sábado. Também quero saudar aqueles que nos escutam através da internet. Que o Senhor nos possa abençoar, que este seja realmente um sábado leitoso e nós nos possamos sentir felizes, sobretudo por estarmos aqui juntos. Irmãos, o título do meu estudo é Evangelismo pela Amizade. Por que evangelismo hoje pela amizade? Irmãos, eu comecei a fazer trabalho missionário quando tinha 12 anos, em Nova Lisboa. Houve um grupo de jovens que se reuniram, 7 jovens, e elas decidiram fazer trabalho missionário de porta a porta. Eu era a mais novinha do grupo e fomos fazer esse trabalho. Irmãos, o trabalho naquela altura era um trabalho que nós podíamos fazer e tínhamos alegria em fazer. E quando nós batíamos a uma porta, essa porta se abria e as pessoas cordialmente nos recebiam. E então nós saímos a primeira vez e as portas se abriram, as pessoas nos receberam, fomos visitar até pessoas que estavam doentes e decidimos também ir à cadeia. E nós fomos à cadeia e fomos tão bem recebidos, irmãos. Então nós ficámos tão felizes que todos os sábados nós fazíamos este trabalho. Entretanto, irmãos, eu vim para o Lobito e no Lobito nós fizemos o mesmo trabalho. Eu era ainda jovem, então o pastor decidiu que eu era responsável pelo bairro onde eu vivia. Nesse bairro havia várias pessoas adventistas, vários jovens e não só adventistas, então nós tínhamos a responsabilidade de evangelizar aquele bairro. E nós aceitámos esse desafio, era difícil, mas aceitámos esse desafio. Nós íamos de porta a porta fazer esse trabalho, as portas se abriam, as pessoas recebiam-nos tão bem. Não quer dizer que todas aceitassem, naturalmente, nem todas aceitavam, mas a maior parte das pessoas, elas aceitavam a nossa visita. Fizemos um trabalho muito excelente, irmãos, e continuamos esse trabalho. Entretanto, eu vim para Portugal e vi que as pessoas também estavam disponíveis para fazer esse mesmo trabalho. E eu recordo que nós escolhemos o bairro de Serrazola, o Zé está aqui e lembra-se do trabalho que nós fizemos. Nós primeiro percorremos o bairro todo de Serrazola, vimos quantas ruas havia, a igreja levantou-se para fazer esse trabalho e nós percorremos todo o bairro de Serrazola, de porta a porta, e fomos muito bem recebidos, irmãos. Ou pessoas que se interessaram pela mensagem, ou pessoas que aceitaram a mensagem e algumas delas frequentaram a nossa igreja. Irmãos, hoje não é tão fácil fazer esse trabalho. Nós fizemos o trabalho aqui no bairro, não há muitos anos, os irmãos estão recordados. Irmãos, nós batemos a muitas portas, mas só uma é que se abriu, mais nenhuma se abriu. Porque as pessoas hoje têm medo, não gostam de abrir as portas, não querem ser importunadas. E depois de cima perguntam, o que é que deseja? Pronto, e a porta se fecha, irmãos. E é difícil realmente hoje fazer o trabalho de porta a porta, porque as pessoas não estão dispostas e não estão disponíveis para nos atender e também não querem. Então, evangelismo pela amizade. Hoje nós temos que realmente fazer alguma coisa através da nossa maneira como nos relacionamos com os outros e através da nossa amizade. Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 66, 7. Diz o seguinte, Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Jesus diz aqui que a sua casa, a sua igreja, será chamada casa de oração para todos os povos. E quando eu olho para os irmãos, e a nossa igreja está cheia, graças a Deus, eu vejo pessoas de diferentes lugares, mas ao sábado nós nos reunimos em conjunto para prestarmos adoração ao mesmo Deus que nós servimos. E eu gostaria de citar aquilo que a senhora Ellen White diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E diz o seguinte: a igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém num mundo revolto. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Irmãos, eu vou contar um bocadinho da história do irmão Freitas. A maior parte dos irmãos talvez não conhecessem a história deste senhor. Este senhor foi abordado por um irmão nosso, em Sangalhos. E ele gostou muito de ouvir. Esse irmão ofereceu-lhe uma Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia. E viu que aquilo que estava escrito na Bíblia estava muito longe daquilo que ele acreditava. Entretanto, chegou a altura que era difícil ele ir a Sangalhos, o senhor também não tinha disponibilidade para vir aqui. E então um dia recebi uma mensagem dizendo que o senhor Freitas, o irmão Freitas, hoje vinha à nossa igreja para nós o recebermos. E eu fiquei à porta à espera dele. E quando eu vi o senhor subir, ele disse mais ou menos quem ele era. Disse: o senhor Freitas, sou. Eu convidei-o, saudei-o, fiquei muito feliz e convidei-o a sentar-se ao meu lado. Irmãos, este irmão, a sua vida não foi fácil. Quando nós depois conhecemos a história das pessoas, vimos que as pessoas lutam com tantas dificuldades e tantos problemas. A vida deste senhor não foi nada fácil. Ele perdeu 2 filhos já adultos e a esposa, com o desgosto, ela acabou por falecer. E aquele senhor ficou sozinho com 2 filhas, mas uma filha estava ali, outra estava acolá e ele estava sozinho. Quando ele aceitou a mensagem adventista, a maior parte das suas famílias, da sua família, deixou de o apoiar. Os seus amigos, poucos ficaram com ele. E aquele homem estava sozinho. Ele vivia sozinho no seu lar. Eu tive a oportunidade de ir lá com alguns pastores. A última vez eu fui com a Paula. E ele vivia numa casa escura, uma casa pequena, condições muito pequenas. E, apesar da sua solidão, irmãos, e de viver tão sozinho, ele encontrou força em Deus, encontrou força no estudo da sua palavra, que ele lia todos os dias e várias vezes ao dia. Inclusive, quando ele tinha insónias, ele pegava na sua Bíblia e lia. E foi isso que o manteve, irmãos, que o manteve com a força e realmente animado num mundo, como diz a nossa lição, num mundo conturbado. E esta pequenina passagem diz que a cidade era o nosso refúgio. Aliás, que a igreja é o nosso refúgio. Irmãos, eu devo-vos dizer que a nossa igreja era o refúgio do nosso irmão Freitas. Era o sítio onde ele se sentia feliz, onde ele se sentia amado. Por isso, irmãos, ele nunca faltou à igreja. E mesmo doente, nós temos a prova, eu e a Paula, que fomos lá. A última vez que ele esteve connosco, ele estava tão doente e nós achámos que era melhor ele ficar. Ele disse: não, eu quero ir. E esteve na igreja já bastante doente. Porquê, irmãos? Porque ele aqui sentia-se amado. Sentia que as pessoas o cumprimentavam com todo o carinho. Inclusivamente, quando ele esteve no hospital, eu pedi ao nosso enfermeiro Manuel, ele foi vê-lo, e quando eu lhe liguei, a alegria dele de ver que alguém da igreja tinha ido visitá-lo. Irmãos, a igreja para ele era algo que preenchia a sua vida, porque ele sentia-se feliz aqui. Irmãos, quantas pessoas vivem o mesmo drama que o nosso irmão Freitas viveu e estão dentro da nossa igreja e nós nem nos apercebemos. E
Irmãos, elas precisam de encontrar um sítio onde elas sejam amadas, um sítio onde hajam palavras de encorajamento, de esperança, que possam consolar o seu coração ferido e magoado pelo pecado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, diz o seguinte, irmãos: maravilhosa é a obra que o Senhor se propõe fazer por intermédio da sua igreja, para que o seu nome seja glorificado. Irmãos, Deus tem uma obra muito importante para a igreja do Senhor fazer. E essa igreja o Senhor pede que nós a façamos, irmãos, porque nós pertencemos a esta igreja. E quando as pessoas vêm aqui pela primeira vez, irmãos, e são bem recebidas, elas gostam de ficar aqui. Porque nesta igreja, como eu disse, elas encontram palavras de coragem, palavras de esperança, que vão consolar os seus corações, irmãos. Desde o princípio, Deus tem operado por intermédio da sua igreja, a fim de trazer bênçãos ao mundo. Irmãos, por natureza, nós temos necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. E nós gostamos de nos relacionar uns com os outros. Porquê? Porque Deus nos criou sociais, irmãos. E Deus, na sua palavra, diz que não é bom que o homem esteja só. E com frequência, irmãos, eu encontro uma senhora, eu vou contar uma pequenina história. Com frequência, eu encontro uma senhora no pátio da sua casa. E todas as vezes que eu passo por ali está aquela senhora, eu cumprimento-a, ela retribui, mas imediatamente ela começa a falar. Acontece sempre quando eu ali passo, irmãos. Depois dela me cumprimentar, ela não para de falar, ela começa a falar. E ela tem tanta coisa para falar, irmãos. E eu penso, esta senhora tem necessidade de falar. Ela tem necessidade de se relacionar com alguém, mas talvez ninguém a escute, ninguém a ouça, talvez viva sozinha. Eu gostaria de meter conversa com ela, mas eu não consigo, ela não me dá a oportunidade de eu meter conversa com ela. Porque a necessidade de falar é tanta, que eu não consigo falar. Estou ali a escutá-la às vezes meia hora, às vezes 3/4 de hora, às vezes mais, e venho embora porque ela não dá a oportunidade que eu falo. Irmãos, o pecado separou as pessoas, houve um rompimento entre as pessoas, e isto acentua cada vez mais a necessidade que as pessoas têm de amizade. A necessidade que elas têm que alguém as veja, que alguém as ouça, que alguém fale com elas, que alguém lhes dê um pouquinho de amor. Por outro lado, irmãos, nós também estamos a notar que as pessoas hoje também estão a isolar-se, estão a fechar-se. E nós vimos que elas pouco se comunicam com os vizinhos. Às vezes nós vivemos num prédio e vivemos sozinhos. Cada um faz a sua vida. Não há um relacionamento entre as pessoas. E estas pessoas estão a isolar-se, não se comunicam com os vizinhos, não se comunicam com os desconhecidos, nem também se comunicam com as próprias pessoas, suas familiares. E nós vimos que o ser humano, feito para se relacionar uns com os outros, está a começar a adoecer e a morrer por falta de amizade e por falta de amor. Irmãos, eu conheci a Ana pela primeira vez quando morreu o seu marido. Esta senhora ia com frequência ao meu serviço comprar uma florzinha para pôr na cama do seu marido. E eu fiz amizade com esta senhora. Mas, irmãos, esta senhora, depois que o marido faleceu, esta senhora vive numa angústia constante, irmãos. Numa angústia constante. Eu conheci aquela senhora quando o seu marido era vivo. Ela era uma jovem, ela era uma pessoa alegre e depois tornou-se uma pessoa fechada. Uma angústia constante. E sabem porquê, irmãos?
atormentada pelo sentimento de culpa, sentimento de remorsos. Eu visitei esta senhora durante anos, mas a conversa daquela senhora era o sentimento de remorsos que ela tinha. Ela repetia sempre isso, irmãos. E um dia ela disse-me o seguinte: olha, quando eu ouço uma criança rir, eu fico em silêncio. Porque eu deixei de rir, eu não sei o que é rir. Irmãos, eu tenho tentado tudo para ajudar esta senhora. Primeiro, ela também não me deixa falar, irmãos. Porque a conversa dela é sempre aquilo que ela tem, irmãos. Aquilo que a atormenta, aquilo que a angustia, o sentimento de remorso, ela sempre está a falar naquilo. Fala, se eu estou uma hora, ela sempre fala no mesmo. E eu às vezes levo a minha Bíblia e disse, hoje trouxe a minha Bíblia para lermos um bocadinho, para lhe dar um pouco de conforto. Eu não a abro, porque ela não me dá a oportunidade. Então eu digo, olha, agora chegou a altura de eu me ir embora, posso orar? Então ela fica silenciosa, irmãos. Uma coisa interessante. Eu disse, vamos orar, vamos conversar um bocadinho com Deus. Então eu oro, ela escuta-me. Logo que acabo de orar, ela volta ao mesmo. Irmãos, muitas pessoas vivem assim, irmãos, numa angústia enorme. Irmãos, o relacionamento é muito importante para o sucesso da igreja. Porque se nós não nos relacionarmos uns com os outros, como é que nos podemos conhecer, irmãos? A maior parte dos irmãos pouco me conhece-me aqui da igreja. Mas nós, para conhecermos as pessoas, temos que nos relacionar com elas. Temos que as visitar, temos que nos tornar amigos. E elas possam entender que nós vamos lá com amizade. Porque as amamos, porque gostamos dela. E queremos ajudá-las. E ao fazermos isso, irmãos, nós vimos que os resultados demonstram a eficácia do evangelismo pela amizade. O que é o evangelismo pela amizade, irmãos? Consiste em maneiras práticas e simples de partilhar o Evangelho com a linguagem do amor, irmãos. Com as pessoas que estão ao nosso redor. E hoje as pessoas apreciam isso, irmãos. Apreciam realmente que nós as visitemos, que falemos com elas, que nos relacionemos com elas e mostremos amizade. Porque as pessoas às vezes vivem sozinhas. Não têm ninguém com quem falar. E é assim, através desse relacionamento, irmãos, que nós podemos falar do nosso Deus, podemos falar da experiência que temos tido com Deus e aquilo que Deus tem sido para nós e na nossa vida. Irmãos, há perigos, realmente, no Evangelho relacional. Há perigos, irmãos. E eu vou contar uma pequenina experiência que se passou comigo, irmãos. Foi há alguns anos atrás, no dia dos finados, eu vinha da casa da minha filha e perto da minha casa eu vi uma senhora encostada à parede, uma senhora vestida de preto, já não era nada nova, e ela chorava muito, a senhora. E eu pensei assim, pronto, é dia dos finados, naturalmente perdeu um filho, a filha, a mãe, o marido. Eu fiquei com tanta pena e dirigi-me a ela. Cumprimentei e disse, a senhora precisa de ajuda. Por que é que a senhora está a chorar? Pronto, falei um bocadinho com ela e ela contou-me a sua história. Uma história muito triste, irmãos. Ela estava a chorar, realmente, por a história que ela tinha, irmãos. E ela contou-me a sua história. Então, eu disse, olha, agora para onde é que a senhora vai? Eu vou para o Jumbo. Então eu vou consigo, já era quase noite, irmãos, e ela andava muito mal. Eu disse, olha, eu vou consigo, eu vou acompanhá-la até ao Jumbo. Ela diz, não quero. Eu insisti, não quero. Então, e depois do Jumbo, onde é que a senhora vive? Eu vivo em Verde Milho, tão longe. Então, e como é que a senhora depois do Jumbo vai para Verde Milho? A minha filha diz que me vem buscar. Eu disse, mas vamos imaginar que a sua filha não vem buscar. Olha, eu vou-lhe dar o meu telefone. E se ela não for buscar, a senhora telefona-me, eu vou lá ter com a senhora e dou-lhe dinheiro para a senhora ir de táxi, porque ela disse-me que não tinha dinheiro nenhum. A senhora não me telefonou, mas no dia seguinte ela telefonou-me. Eu não sabia quem era, não conhecia aquele número,
Eu atendi o telefone e sabe o que ela me disse? Sua ladra. Eu disse, diga, sua ladra. Mas porquê? Porque a senhora roubou-me a minha luva. Eu disse, não, como é que eu tenho tantas luvas em casa e nem as uso, como é que ia roubar uma luva se eu tenho 2 mãos? É uma ladra. E desligou o telefone. Passado um bocadinho, volta a ligar com a mesma conversa, irmãos. Todo dia ela me ligou, eu não atendi 2 vezes. No dia seguinte ela voltou a ligar-me. E eu pensei, pronto, já encontrou a luva. Está-me a dar as novas que encontrou a luva. Não, sabe o que ela me disse? Você roubou a minha luva e eu daqui vou à polícia participar de si. Irmãos, eu fiquei triste. Eu disse, então, mas eu quis ajudar aquela senhora e agora acontece-me isto. É isso, há perigos, irmãos, no Evangelho relacional, quando nós nos relacionamos com as pessoas. E isso deu-me uma lição muito grande. Nós não devemos dar o nosso telemóvel às pessoas que não conhecemos, irmãos, porque podemos correr este perigo. Irmãos, o próprio Senhor Jesus também foi acusado tantas vezes, irmãos, de se relacionar com os pecadores, de comer com eles, tantas vezes ele foi condenado. E por que é que Jesus fazia isso? Jesus fazia isso para se relacionar com as pessoas e poder ajudá-las. Mas correu este perigo e nós também corremos este perigo. Nos relacionarmos e depois não sermos tão bem-sucedidos. Irmãos, o exemplo de Jesus mostra-nos que nós só podemos ajudar o nosso próximo quando, irmãos? Quando nos relacionamos com eles. Então nós temos que nos relacionar. Vamos correr perigos, mas vale a pena a gente relacionar-nos. Irmãos, deste relacionamento e deste evangelismo pela amizade, diz que os resultados demonstram a eficácia deste evangelismo da amizade. Cerca de 2/3 daquelas pessoas que se convertem e que aceitam a Igreja Adventista é por influência de um amigo ou de um familiar. Irmãos, o melhor argumento para o cristianismo é um cristão, irmãos. É o melhor argumento para o evangelismo. Porque a sua alegria, a sua simpatia, é isso que Deus espera de nós. Sermos um povo alegre e um povo simpático. Mas o argumento mais forte contra o cristianismo são também os cristãos. Porquê? O seu rosto sempre zangado, sempre contra o mundo. E eles são realmente o pior argumento, irmãos. Irmãos, a maior parte das relações que se desenvolvem, algumas são rápidas, outras demoram tempo, irmãos. Mas requerem muito tempo e muita oração. Porque às vezes são relações que não dão logo o seu fruto. E nós temos que orar muito por isso. E nós devemos aproveitar todas as oportunidades. E Deus deixou-nos o exemplo, Jesus deixou-nos o exemplo que aproveitava todas as oportunidades para poder testemunhar de Deus e poder testemunhar da obra que Ele veio fazer. E Jesus usou realmente essas oportunidades. Ele cita-as na sua palavra. Eu vou apenas mencionar uma, irmãos. Jesus usou a sua sede para pedir um copo de água a uma mulher samaritana. Porquê, irmãos? Para poder alcançá-la e conduzi-la a Cristo. Em Atenas, nós falámos hoje isso, irmãos. O apóstolo Paulo usou um ídolo interessante para falar do Deus verdadeiro. E vamos ler, eu achei isso tão interessante, irmãos. Vamos ler em Atos 17, uma oportunidade que Deus lhe deu e ele não a perdeu, irmãos. Atos 17. E verso 23 e 24.
Atos 17, 23 e 24. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E agora no verso 34. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Irmãos, vimos que a oportunidade, Deus deu oportunidade a Paulo para usar um ídolo para falar do Deus verdadeiro. E muitas pessoas se converteram através da sua pregação. Irmãos, algumas pessoas tomam decisões rápidas, como foi o caso de Paulo ali em Atenas. Outras duram bastante tempo. Irmãos, mas nunca devemos desistir. Nunca devemos desistir dessa pessoa. Podemos deixar de lhe dar estudos, mas devemos continuar a visitá-las. Passaram 3 anos até que Nicodemos mostrasse publicamente a sua fé em Jesus. 3 anos, irmãos. Até que ele manifestasse realmente aquilo que ele tinha aprendido de Jesus. Irmãos, eu gosto muito da nossa igreja, irmãos. Eu posso dizer que a igreja, para mim e para muitos irmãos, é um lugar de refúgio. É um lugar onde nós nos sentimos amados, onde às vezes as pessoas abraçam. E isso nos dá tanta alegria, tanta felicidade. Por isso, eu gosto muito da nossa igreja, irmãos. E eu estive a pensar naquilo que a nossa igreja faz. E tem feito coisas tão grandes e tão grandiosas, irmãos. Ela tem se relacionado com os outros. Isso realmente, quando eu penso nestas coisas, eu fico comovida com o trabalho da nossa igreja. E há tempos eu ouvi um pastor dizer que a nossa igreja é uma igreja muito cordial. Uma igreja que sabe receber muito bem as pessoas. E é verdade, digam-nos aos nossos irmãos. É uma igreja que sabe receber muito bem as pessoas, irmãos. E esta nossa igreja, movida pelo amor, ela tem prestado serviços com o objetivo de melhorar a vida dos nossos vizinhos e amigos. Por exemplo, a Adra. Nós temos aqui o Ney e a Leile. Não é fácil estar na Adra, mas eles fazem com alegria para poder ajudar os outros. Irmãos, as caminhadas da amizade, nós às vezes não queremos ir, principalmente aqueles que a dirigem, mas eles vão, têm um propósito, ajudar os outros. A Expo Saúde, Manuel, foi fácil? Não foi, foi difícil, mas ele fez a Expo Saúde. Quantas pessoas passaram lá? Eu penso 50, mais 70. Irmãos, nós podemos relacionar-nos com aquelas pessoas. Para mim, eu estive num lugar que foi a maior experiência da minha vida, irmãos, que me alegrou tanto, em que eu pude conversar com pessoas com dramas tão grandes e elas ali naquele espaço de tempo, elas confessaram esses dramas. Uma até chorou a confessar tudo aquilo que ela estava a viver. A oportunidade que nós temos de podermos relacionar com os outros. Dá trabalho, dá, mas quando acabou, quanta satisfação. Manuel, quanta satisfação, irmãos. Quanta alegria nós sentimos por tantas pessoas passarem ali e nós podemos relacionar-nos com elas e podemos ajudá-las, cada um no seu espaço. Irmãos, a escola cristã de férias. Evelyn, foi fácil? Júnior, não foi, foi difícil, muito trabalho, muitas noites sem dormir, muita preocupação. E no fim? A irmã disse, que bom, para o ano eu vou fazer novamente. Mas, irmãos, eu fico tão maravilhada com a nossa igreja, irmãos. Esta igreja, Jesus diz que é a sua casa de oração para todos os povos. E é isso que a nossa igreja tem feito. E o trabalho dos nossos jovens, irmãos. Houve um sábado que os nossos jovens decidiram percorrer o bairro
que rodeia a igreja. Eles cantaram, eles tocaram. Irmãos, lembram-se o resultado? As pessoas ficaram tão felizes. Até aqueles que estavam no campo pararam para ouvir os nossos jovens cantarem e tocarem e bateram palmas. Oh, irmão, isso não nos anima. É relacionar-nos com os outros que nós podemos atingir o coração delas e conduzi-las a Cristo. Irmãos, eu entrei na Igreja Adventista, eu ia a caminho dos 6 anos. Eu nunca tinha ido a uma igreja, mas sentia muita vontade de ir a uma igreja. A minha mãe era católica, praticante, com a minha avó, católicas praticantes, e elas ensinaram-me a adorar os ídolos, os santos. Eu só via os santos, a cara dos santos. Mas eu sentia muita alegria em ter aquilo na minha mão. Foi assim que a minha mãe me ensinou. Eu sentia muita alegria. E quando pela primeira vez eu fui à igreja, conduziram-me à salinha das crianças. A salinha das crianças ficava assim numa parte de baixo e eu tinha que descer umas escadinhas para ir lá abaixo. E quando eu cheguei lá abaixo eu fiquei encantada. Havia muita luz, havia lá outras crianças, mas sobretudo, aquilo que chamou a minha atenção foi o rosto de uma senhora com cabelinhos brancos, com um sorriso que se dirigiu a mim e me abraçou. E abraçou-me com tanto carinho e amizade que eu era pequenina e senti isso no meu coração. Pela primeira vez eu olhei para o flanelógrafo e vi a figura de Jesus. Isso impressionou-me, eu nunca tinha visto a figura de Jesus. E pela primeira vez eu ouvi a historinha bíblica, e sabem qual foi a historinha? O paralítico de Betesda. Irmãos, tantas coisas, dessa altura eu esqueci, não me lembro. Mas Deus registrou isso na minha mente. Registrou a cara daquela senhora de cabelos brancos que me abraçou. Registrou a história que eu ouvi. E registrou os hinos que eu cantei. Irmãos, grande responsabilidade das monitoras das crianças, irmãos. Grande responsabilidade, porque se eu hoje estou aqui, eu devo à minha monitora da escola sabatina, pelo carinho como ela me tratou e continuou a tratar. Irmãos, grande é a nossa responsabilidade quando estamos à porta para receber as pessoas. É do tratamento que elas recebem ali que vão ficar ou nunca mais vêm. O carinho com que nós vamos receber, a atenção que lhe dispensamos, vai permitir que elas permaneçam aqui. Irmãos, se eu hoje estou na igreja, eu devo àquela senhora. Por isso eu gosto muito da minha igreja. E iniciei a minha igreja com 6 anos e espero terminar na igreja. Irmãos, porque este é o lugar onde nós vamos estar com Deus. Durante a semana estamos com Deus, mas este é o seu lugar, é a sua casa de oração. Irmãos, Atos dos Apóstolos diz o seguinte: a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e a sua missão é levar o Evangelho ao mundo. No Serviço Cristão, na página 66, diz o seguinte: mas antes eu vou pedir ao Pedro para fazer o favor de pôr aquele pequenino parágrafo. Irmãos, diz o seguinte: fraca e defeituosa como possa parecer a igreja, é o único objeto que Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. É o cenário da sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Irmãos, defeituosa como eu posso ser, defeituosa como possam ser os irmãos. Irmãos, ele é objeto de Deus. Ele é realmente algo de precioso que Deus tem nesta terra. É a sua igreja. Irmãos, não olhemos
para os nossos defeitos. Olhemos para as nossas virtudes. Olhemos que só somos iguais e todos nós temos os nossos defeitos, os defeitos que herdamos e que estamos a lutar para os tirar, mas aprendamos a amar-nos, a respeitar-nos e a relacionar-nos uns com os outros. É isso que o Senhor Jesus deseja. E no serviço cristão, como eu estava a dizer, diz o segundo: o mundo ficará convencido, não pelo que o púlpito ensina, mas pelo que a Igreja vive. O ministério anuncia do púlpito a teoria do Evangelho. A piedade prática da Igreja demonstra o seu poder. Irmãos, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos capacite para tão solene missão. É o meu desejo para mim e para todos os irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.